Irmãos, eu quero trazer a mensagem da palavra de Deus e espero, com a graça e misericórdia de Deus, que essa palavra alcance o teu coração em nome de Jesus. Amém? Alcance o teu coração. No capítulo 11, versículo 28 do livro de João, o evangelista, no evangelho de João, o evangelista, está escrito assim, na parte, eu vou ler o versículo todo, mas nós vamos falar da parte B desse versículo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Amém? Eu vou ler novamente. 11:28. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando-a à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Amém? Chamar quer dizer pronunciar o nome de alguém. Irmão Luiz, chamei ele. Então chamar quer dizer pronunciar o nome de alguém. Chamado é diferente. Chamado é alguém escolhido. Chamado é alguém apontado. Alguém apontado. E a Bíblia nos fala, irmãos, que nós fomos apontados pelo Senhor e fomos chamados pelo Senhor. Primeiramente para termos a salvação. Primeiramente para termos a salvação. Somos chamados pelo Senhor, primeiramente, para obtermos a salvação. E na sequência, alguma coisa que o Senhor vai determinar a nós, como igreja, que venhamos a fazer. Ninguém é chamado apenas para obter a salvação. Ninguém é chamado. Assim como os meus dedos e a minha mão, o meu antebraço e o meu braço, eles têm alguma função determinada por estarem no meu corpo. Assim nós também somos chamados pelo Senhor para ocuparmos a nossa posição no corpo de Cristo, que é a igreja, mas para nós termos alguma função no corpo de Cristo, para termos alguma função. E se nós voltarmos lá em Gênesis, no capítulo de número 12, lá está nos mostrando que o Senhor Deus, Ele fala com Abraão. E Ele diz algo para Abraão, diz: Abraão, deixe a sua terra e a sua parentela. Então Abraão, ele foi chamado pelo Senhor, recebendo no Senhor a salvação e também uma função: deixe a sua terra e deixe a sua parentela. Quando o Senhor Deus chama Noé, Ele também diz para Noé: Noé, construa uma arca. Então, Noé foi chamado para a salvação, mas também para realizar algo que o Senhor estava determinando a ele que o fizesse. Mas também o Senhor chamou quem? Chamou Moisés. Moisés, o Senhor chamou, e depois de 40 anos que Moisés foi criado no Egito, depois de 40 anos foi chamado para o deserto por Deus, e Deus tratou lá, e o Senhor mandou de volta para o Egito, já com 80 anos de idade, e mandou com uma função, com uma determinação, para que ele tirasse o povo de Israel do Egito. E aí, então, ele teve e fez essa determinação que Deus havia dado a ele. E todas essas pessoas que receberam uma função do Senhor, eles também receberam algo da parte de Deus. O Senhor dizendo para eles que estaria com eles, estaria junto com eles. Eles não iriam fazer absolutamente nada sozinhos,
Abraão não iria suportar abandonar a família dele, abandonar a terra dele e ir para um lugar desconhecido se Deus não estivesse com ele. Noé, ele não teria feito a arca se Deus não estivesse com ele, se Deus não tivesse mostrado para ele, e se em Deus ele não tivesse suportado a zombaria que ele suportou para construir a arca. Moisés também, ele não conseguiria fazer absolutamente no Egito nada, se Deus não estivesse com ele. E assim também aconteceu com Davi. Davi, que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Ele não teria assumido o trono de Israel se Deus não estivesse com ele. A mesma coisa aconteceu com Jonas. Jonas, que foi separado por Deus para pregar para Nínive, coisa que ele não queria, coisa que ele não estava disposto a fazer, mas Deus o escolheu para fazer. E Deus o levou a que fizesse isso, mas a presença de Deus o acompanhou. E nós poderíamos fazer assim, citar o nome de muitas pessoas, de todos aqueles que estão lá em Hebreus capítulo 11, lá nos heróis da fé, mas nós temos que falar de alguém ali, né, do Novo Testamento. Podíamos falar de todos os apóstolos, mas vamos escolher um, que foi Paulo, que foi escolhido por Deus, foi salvo pelo Senhor e teve uma função extraordinária no corpo de Cristo, que foi a de pregar o evangelho aos gentios, aos povos que não eram, as pessoas que não eram israelitas, mas que faziam parte de outras nações. E assim, meus irmãos, Deus, Ele escolhe-nos, mas escolhe-nos não apenas para gerar em nós a salvação, mas para trazer sobre nós uma nova função na salvação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto que eu li aí, de João capítulo 11, versículo 28, parte B do versículo, está falando do episódio de algo que aconteceu na vida de 3 irmãos, esses 3 irmãos que foram escolhidos para receber a salvação, mas que eles, coletivamente, tiveram uma experiência muito grande com o Senhor. Aquela Marta que não escolheu a boa parte, aquela Maria que escolheu a boa parte, e aquele Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, e que por ele ter sido ressuscitado por Jesus era um testemunho muito forte para os judeus. Tentaram matá-lo, planejavam matá-lo para anular o testemunho dele, mas isso não ocorreu. Mas eu quero falar sobre o acontecimento que se deu lá em Betânia. Betânia era uma aldeia onde morava Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Esse lugar ficava a 3 quilômetros de distância aproximadamente de Jerusalém, 3 quilômetros, não era muito longe, não era muito distante. A pessoa para sair de Betânia até Jerusalém não demorava muito não, andar 3 quilômetros, e daqui no Chapadão um pouco mais, talvez lá no Morumbi, talvez uns 3 quilômetros, não demorava-se muito não. Mas o que aconteceu lá em Betânia? Aí no capítulo de número 11, irmãos, se você tem a Bíblia em mãos, eu gostaria que você tivesse para você acompanhar comigo. No capítulo de número 11 está falando assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Bem, o que aconteceu com Lázaro? Está escrito aí, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Eles eram amigos de Jesus. Quer dizer então que amigos de Jesus ficam doentes? Quer dizer então que amigo de Jesus passa dificuldade? Quer dizer então que amigo de Jesus às vezes tem um conflito na mente e tem dificuldade psicológica? Tem. Quer dizer então que os amigos de Jesus têm alguma
passam por alguma dificuldade na vida, sim, passam. São amigos de Jesus, mas passam. O apóstolo São Pedro disse assim, que nós não devemos estranhar as dificuldades que vêm sobre nós, porque somos servos de Deus, porque somos amigos de Jesus. Isso não nos isenta de dificuldade, de doenças, de lutas, de perseguições, de traições. Não nos isenta, de forma alguma não nos isenta, né? Então está escrito aqui, né, que Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente. Você já ficou doente alguma vez? Já? Você está doente hoje? Pode estar. Graças a Deus se você não estiver, mas pode ser que você esteja, né? E o que aconteceu? Quando Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, versículo 2, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Isso aqui, irmãos, Maria fez isso no jantar que foi oferecido ao Senhor Jesus Cristo, uma ceia lá em Betânia. Isso aconteceu depois de Lázaro ter ressuscitado, né? Mas porque foi escrito por João, João escreveu, né? E ele escreveu apenas para explicar para nós quem era essa Maria, né? Maria, aquela que chegou e derramou aquele perfume de alto preço no Senhor Jesus Cristo e enxugava os pés dele com os cabelos dela, né? Isso foi apenas um adendo aí um adendo não, foi algo que foi acrescentado por João. E no versículo que diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Amém? Oi, irmão, olha que coisa interessante. As pessoas que são amigos e que são amadas pelo Senhor, elas podem ficar doentes. E às vezes, meus irmãos, às vezes a Bíblia fala, antes de dizer isso, a Bíblia fala que as coisas de Deus são muito mais elevadas do que as coisas dos homens. O pensamento de Deus é muito mais elevado do que os pensamentos dos homens. E fez um comparativo, assim como a terra está tão distante dos céus, né? Assim são maiores, são mais altos os pensamentos de Deus do que os pensamentos dos homens. E às vezes acontece determinadas coisas conosco que nós tentamos entender, tentamos compreender, tentamos assim buscar uma resposta e nós não entendemos, não compreendemos e não temos resposta para aquilo. Não temos resposta para aquilo. E a melhor coisa que nós devemos fazer é tranquilizar o nosso coração naquilo que a palavra de Deus diz, que a sabedoria de Deus sobrepuja em muito o entendimento e a compreensão do homem. E o que nós devemos fazer quando nós não entendemos alguma coisa? Não devemos ficar agitando a nossa alma, não devemos ficar agitando o nosso coração, não devemos ficar agitando o nosso interior, não devemos ficar chateados, revoltados com Deus, porque Deus, Ele conhece muito mais profundamente as coisas do que nós, Ele entende muito mais profundamente as coisas do que nós, e o Senhor, Ele jamais deixará de ter razão naquilo que Ele diz ou naquilo que Ele fala, porque a sabedoria dele é incalculável, quando a nossa é pequena diante dele, quando o nosso conhecimento é muito precário diante do conhecimento de Deus. Então nós temos que aceitar as coisas e tranquilizar o nosso coração, para que pensamentos não venham roubar a fé e a tranquilidade que nós temos em Deus. Sabe? Então, meus irmãos, a Bíblia está falando aqui que quando esse amigo de Jesus, quando essa pessoa que Jesus amava, era amigo de Jesus,
e Jesus o amava. E o que aconteceu com ele? Olha o que as irmãs mandaram falar para Jesus. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas quiseram mexer com o sentimento do Senhor. Aquele a quem tu amas está doente. Todos os amigos do Senhor são amados por Ele. Todos os amigos do Senhor são amados por Ele. E esses amigos do Senhor se manifesta neles o amor que Deus tem. O amor que Deus tem se manifesta neles. E nós sabemos, irmãos, que Deus nos ama. Nós sabemos que Deus nos ama. Nós sabemos que nós somos amigos de Deus. Nós sabemos que nós somos amigos de Deus. E por que nós sabemos que somos amigos de Deus? Porque o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se eu não amo a Deus, eu não guardo os mandamentos dele. Se eu não amo a Deus, as minhas atitudes não são atitudes compatíveis com o Evangelho. Se eu não amo a Deus, eu apenas posso dizer que amo, mas as minhas atitudes são contrárias à vontade de Deus. São contrárias aos mandamentos de Deus. São contrárias. Eu posso falar, eu amo ao Senhor, mas qual é a prova que você me dá que você ama a Ele? Você diz que ama a Deus e entra em adultério? Você diz que ama a Deus, mas faz coisas que são contrárias à palavra de Deus? Você diz que ama a Deus, mas engana, mas age com fraude? Você diz que ama a Deus e age com mentira, com enganação? Você pode falar, mas a sua atitude não é compatível com aquilo que você está falando. Não é. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que quando, olha só, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas ela é para a glória de Deus. Oh meu Deus, como é que pode uma coisa que é ruim para você seja para a glória de Deus? É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amado irmão, as provações que nós atravessamos não são para nos liquidar, não são para nos levar ao fracasso, não são para roubar do nosso coração a fé. As dificuldades pelas quais nós atravessamos é para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado nela. Sabe por quê? Porque as dificuldades nos fazem mais dependentes do Senhor. As dificuldades nos levam a orar mais ao Senhor. As tribulações da nossa vida nos chamam para mais perto do Senhor. As situações que às vezes nós estamos vivendo traz santificação na nossa vida. A gente se recorre mais ao Senhor e nós deixamos de lado, abandonamos aquilo que estava como um atrapalho na nossa vida, como um atrapalho entre nós, e o Senhor estava colocando divisão entre nós. Então aquilo é tirado e a glória de Deus se manifesta mais firmemente, mais poderosamente, mais presencialmente na nossa vida. Se manifesta mais. Então, quando elas falam isso, sabe o que Jesus faz? Jesus fica mais 2 dias lá ainda. Eles não vêm imediatamente. Ele não vem imediatamente. Não vem. Ele fica lá mais 2 dias. Ora, que amigo é esse que você clama e ele não te socorre? Que amigo é esse que te ama e na hora que você clama ele não vem imediatamente te socorrer? Que amigo é esse? Amado irmão, a nossa sabedoria não passa daqui, ó. A nossa visão não passa de onde o nosso nariz alcança. Nós não conseguimos enxergar nada além.
Mas a sabedoria de Deus está muito além disso. O poder de Deus está muito além disso. A graça de Deus está muito além disso. A misericórdia de Deus está muito além disso. Lembra aquilo que Deus fez com o povo de Israel, quando Deus tirou aquele povo do Egito. Havia um caminho que era muito mais rápido para eles chegarem. E Deus não escolheu levá-los por aquele caminho que era mais rápido. Deus escolheu um outro caminho. Esse caminho não demorava tanto também, mas era um caminho mais extenso, era um caminho de maiores dificuldades. E isso tinha uma razão de ser. Aquele povo estava sendo tirado do arraial dos egípcios, estava sendo tirado do poder, da autoridade de Faraó, estavam sendo tirados. Durante 400 anos eles permaneceram lá. E eles estavam, amados irmãos, com muitos costumes dos egípcios na sua vida. E com aqueles costumes eles não poderiam entrar na terra prometida. Então o Senhor os estava levando e passando por dificuldade para saber o que é que realmente eles tinham no coração deles. O Senhor permite você passar por dificuldade para saber o que é que você tem no coração. Faz você passar por dificuldade. E quando você começa a reclamar, é isso que está no teu coração. Quando você começa a murmurar, é isso que está no teu coração. Quando você começa a blasfemar, é isso que está no teu coração. E com isso você vai entrar na terra prometida. Então Deus mostra para você o que é que está no teu coração, para que Ele possa arrancar, santificar a tua vida e preparar você para entrar lá. Está me entendendo, irmão? Então as dificuldades não são para te matar, as provas não são para te reprovar, não são. São para mostrar o que você tem dentro do teu coração, para eliminar aquilo e santificar aquela parte que você blasfemou, aquela parte que estava dominando o teu coração de blasfêmia, de murmuração, de reclamação, para que Ele venha santificar e para que você tenha um coração cheio de gratidão a Deus. Em meio às lutas, você dizer obrigado, Senhor, o Senhor está me permitindo passar por ela, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um objetivo, e esse propósito é de melhorar a minha vida, melhorar a minha conduta diante de Ti e diante das pessoas, melhorar, porque com isso eu não entro lá, mas com a glória de Deus, com a graça de Deus, Deus me permite entrar. Amém? Então, meus irmãos, ele fica mais 2 dias lá. Que demora é essa, meu Deus? Que demora é essa? Você se lembra que os irmãos de Jesus começaram a se colocar contra ele, os próprios irmãos de Jesus começaram a se colocar contra ele, porque começaram a ouvir as coisas que Jesus fazia e disseram para ele: se você faz essas coisas, se manifeste ao mundo, porque não existe ninguém que quer ser conhecido que fique em oculto. Mas o Senhor não queria ser conhecido, não queria aparecer, Ele não queria se mostrar para ninguém. Ele tinha que fazer o que tinha que fazer. E aquilo que ele fazia porque era natural dele, era normal da vida dele, era a autoridade dele, era a competência dele, era o poder dele, era a autoridade dele. E por isso ele fazia. Não era para se aparecer. Não era. Vejam bem como eu sou poderoso. Eu vou fazer o paralítico andar. Pá! Vejam bem, eu sou Jesus, o poderoso. Olha que eu vou... Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quantas pessoas hoje nós estamos vendo dessa forma, desse jeito?
fazendo de tudo, para ter a atenção das pessoas chamadas. Para quê? Não é para a glória de Deus. Tantas discussões, tantas coisas. Para quê? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele ficou ainda mais 2 dias lá. Quando Ele volta, meus irmãos, quando Ele volta, Ele está chegando, Ele está vindo para a casa das irmãs. E Ele não estava vindo na hora que elas queriam. Para elas, Ele tinha que ter estado lá enquanto Ele estava doente. Porque elas tinham a consciência de que Jesus tinha autoridade para curar. Elas tinham essa consciência, que Ele tinha poder e autoridade para livrar Lázaro da morte. E Ele fica mais 2 dias lá ainda. Ô irmão, a tua bênção ela vai chegar na hora que o teu Senhor quiser. A tua bênção ela vai chegar diante da graça de Deus. E não tem como nós forçarmos Deus a fazer o que nós queremos. Não tem como. Ele tem o momento dele operar, dele fazer, dele realizar. O momento é dele, o momento é dele, o momento é dele. O poder é dele, a autoridade é dele. Ele é tudo e tudo que ele faz tem um único propósito: glorificar ao Pai. Glorificar o Pai. Ai, a Bíblia nos fala o seguinte, irmão. Ao chegar, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias. Vou explicar para você por que ele esperou Lázaro ficar 4 dias. Ele esperou, porque tinha um propósito. Ele esperou. Tinha um propósito. Jesus, quando ele chega lá, ele ficou sabendo que fazia 4 dias que Lázaro estava morto e sepultado. Quando morre um judeu, ele é sepultado imediatamente. Não tem esse negócio de velório, de ficar velando. Não tem isso, não existe isso. Pelo menos naquela época não existia, né? E creio que não existe isso. Eles podem ir lá chorar na beira do túmulo lá, ficar 1 semana lá. Assim como a comemoração do casamento são 7 dias, do sepultamento também são 7 dias. Quando o Senhor chega lá, ele fica sabendo que faz 4 dias. E por que 4 dias, irmãos? Porque havia entre os judeus um pensamento que quando a pessoa morria, a alma saía do corpo. E durante 3 dias a alma ficava perto do corpo, com possibilidade de retornar para o corpo e, consequentemente, ressuscitar o corpo. Jesus esperou 4 dias para que eles tivessem consciência da autoridade que ele tinha diante da morte. Porque se ele fizesse com 2 dias, eles iam falar assim: isso aí é coisa, a alma estava perto ali, é algo do pensamento dele. E Jesus sabia que era assim. Então ele esperou 4 dias. A Bíblia nos fala aqui no capítulo 17, que quando ele chega, no versículo 17, nos diz assim, que ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Você se lembra quando Jesus passou por Betânia, onde Marta e Maria
receberam-no. O que Marta foi fazer? Ela foi tratar dos negócios lá, cuidar da casa. E o que Maria fez? Foi aos pés dele. Agora a coisa inverte aqui. A coisa inverte. Marta, elas ficam sabendo que Jesus está chegando. Qual é a atitude que Marta tem? Marta se levanta e vai ao encontro de Jesus, enquanto Maria fica na casa. Permanece ali em casa. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que quando Marta viu Jesus chegando, ela correu até ele e ela pronunciou essas palavras para ele. Olha, disse Marta a Jesus, versículo 21, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela acreditava que o poder do Senhor Jesus Cristo era suficientemente forte para que o irmão dela não morresse. Se ele estivesse respirando a hora que Jesus chegasse, Jesus ia ordenar e o irmão dela ia ser curado. É assim que às vezes acontece conosco também, irmãos. Nós imaginamos que o poder que o Senhor Jesus Cristo tem, esse poder, ele alcança até onde a nossa mente alcança, até onde a nossa fé alcança, até onde a nossa capacidade de crer alcança. Mas o poder do Senhor é um poder ilimitado, tanto que o Senhor fala para ela o seguinte, mas ela falando com Jesus, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. Agora, quando ela ouviu Jesus dizer isso, ela não estava pensando que Jesus ia ressuscitá-lo ali. Por que ela não estava pensando nisso? Porque ela dá a resposta. Disse-lhe, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus que respondeu para ela, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Aleluia. Eu sou a ressurreição. E ele não é apenas a ressurreição, ele é a ressurreição e a vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus na vida, no céu já tem morada. Amém? Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor para ela. E é isso que eu digo para você, amado irmão. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida, e é por isso que Ele oferece a nós o Evangelho, a Boa Nova, porque a Boa Nova é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e salvação é isso, ser liberto dos seus pecados e consequentemente você não ir para onde o pecado vai te levar, porque o salário do pecado é a morte. Sendo liberto do pecado, você é lavado no sangue de Cristo, redimido no sangue de Cristo, e o Senhor garante para você a ressurreição do justo, a ressurreição e a vida eterna. Glória a Deus. Então, amado, ela lhe respondeu assim, sim, Senhor.
Disse-lhe Jesus, voltando ao versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você tem algum irmão, alguém que morreu da tua parte, da tua família, e morreu em Cristo Jesus, ele vai ressuscitar, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas na mão. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. E ele disse assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, presta atenção agora, presta atenção, que aqui está dizendo uma coisa extraordinária. Ele diz assim, irmão: e quem vive e crê em mim não morrerá. Está falando do arrebatamento. Quem vive e crê em mim, no arrebatamento não vai morrer. Está falando aqui. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Foi o que o Senhor falou para Marta. Você crê nisso, Marta? Irmã, Marta era amiga de Jesus, mas não sabia tudo a respeito de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus, mas não sabia tudo a respeito de Jesus. Maria era amiga de Jesus, mas não sabia tudo a respeito de Jesus. Nós somos amigos de Jesus, mas nós não sabemos tudo a respeito dele. Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia fala que ele mandou e tudo se fez, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. Então nós não sabemos niente a respeito de Jesus. Por mais que a pessoa estude, por mais que ele seja mestre, seja doutor em teologia, por mais que ele conheça a teoria, mas ele jamais vai conhecer o Senhor na sua totalidade. Mas aquilo que nós conhecemos do Senhor já nos traz ao nosso coração, por tê-lo como um Salvador, a certeza, a convicção da vida eterna. Da vida eterna. Ora, irmão, a igreja para quê? A igreja, ela é para viver aqui nesse mundo? Ou a igreja está nesse mundo, ela é peregrina, porque ela é cidadã dos céus? A igreja é cidadã dos céus, irmão. A nossa cidadania, ela é celestial. Nós somos lá da Jerusalém celestial. É de lá que nós somos. É de lá que nós somos. Da Jerusalém celestial. E, amado, nosso Senhor vai conversando com ela. E o Senhor fala para ela o seguinte. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ela acreditava nele, mas não sabia tudo a respeito dele. Depois de dizer isto, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ô Maria, o Mestre está aqui, está chamando você.
Ô Marcos, o mestre está aqui, está te chamando, Natal. O mestre está aqui, está te chamando, minha irmãzinha. O mestre está aqui, está te chamando, meu irmão. O mestre está aqui e ele está te chamando, porque ele quer revelar a glória dele a cada um de nós. Quer revelar a graça dele a cada um de nós. José, o mestre está aqui, está te chamando. Está disposto a ouvir a voz dele? Como é que é? Ele está chamando você porque ele apontou para você. Chamado é apontar. Chamado é escolher. Chamado é separar. E o Senhor apontou para você. Ele chamou você e ele separou você para que você sirva a ele. E ele está dizendo, amado, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa. Você está ouvindo dele, você está ouvindo o seu chamado, você está ouvindo ele chamar, você fica aí com essa moleza aí, rapaz. Está pensando o quê? As oportunidades vêm e desaparecem, hein? Você está ouvindo? Maria, quando ouviu, ela levantou depressa. Ele está me chamando, eu vou lá. O Senhor está chamando você, qual é a sua reação? Não é comigo, não. É com você, sim. Não é comigo, não. É com você, sim. É com você, sim. É com você, sim. O meu dedo não ocupa o espaço da minha mão à toa. Ele tem uma função, ele tem uma função, ele tem uma função. Você não pode pertencer à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, se você não tiver uma função. Senão você é um membro inato, é um membro morto. É um galho seco, é um ramo infrutífero. Infrutífero. Só quer. E a função para a qual Deus te chamou, como é que fica? Como é que fica? Olha a atitude de Maria. Ao ouvir isso, Maria levantou depressa e foi para Jerusalém, amém? Não. Levantou depressa e foi ao encontro dele. Foi ao encontro dele. O que é que o senhor está querendo? Fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ia chorar no sepulcro. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: o Senhor está chamando você para você reconhecê-lo como Senhor. Prostrar aos pés dele é reconhecê-lo como Senhor. E Maria repete para o Senhor Jesus a mesma coisa que Marta falou. Isso quer dizer que elas conversaram entre si. Uma delas disse essa frase e a outra pegou essa frase. Sabe, irmão, quando a gente começa a conversar sobre alguma situação que aconteceu, que acontece na vida de alguém que serve a Deus, será que o Senhor não podia ter livrado isso? Será que o Senhor não podia ter
ajudado? Será que o senhor não podia ter feito isso? Será que o senhor não podia ter feito aquilo? Será que o senhor não tinha autoridade? Será que o senhor não podia? Será que o senhor não podia? Sabe aquelas conversas que às vezes a gente vai conversando porque você não entende e ele também não entende, e aquela conversa fica nesse bate e rebate. As duas ficaram desse jeito. Se ele estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E as duas falam a mesma coisa para ele. Se o senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Irmão, só quero dizer uma coisa para você. O Senhor está em todos os lugares, em tudo. Ele está em tudo, está enxergando tudo, está vendo tudo, está percebendo tudo, está avistando tudo. Mas uma coisa eu te digo, nós não mandamos nele. E tudo que ele permite, tudo que ele permite que aconteça, ele permite porque, embora às vezes a gente não entenda, não compreenda, é o melhor que podia ter sido feito. O Senhor mesmo Jesus disse, olha, quando ele falou para os discípulos, vão lá para Betânia, vão lá voltar lá para a Judéia e tal, né? Aí falaram para ele, mas você queria apedrejar o senhor lá agora há pouco, o senhor quer voltar para lá? Ele disse, não, vamos para lá que eu tenho uma obra a realizar, eu tenho uma obra a fazer. A Bíblia nos diz aqui o seguinte, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se e perguntou, onde colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. Agora nós vamos ler o menor versículo que existe na Bíblia, João 11:35. Jesus chorou. Amém? Jesus chorou. Irmão, só tem 3 lugares na Bíblia onde relata que Jesus Cristo chorou. Só 3 lugares. O escritor aos Hebreus, ele escreve, Lucas escreve e João escreve. Eu não detalhei isso para falar para os irmãos, mas eu gravei na minha mente, né? 3 lugares apenas onde Jesus chorou. E um deles foi aqui, porque ele ficou comovido com a dor de Maria, vendo-a chorar, e ele ficou comovido com os judeus que estavam chorando junto com ela, sentindo a mesma dor. E você acha que ele não ia sentir também? Você acha que o Senhor não sente a tua dor? Você acha que o Senhor não sente? Você acha que o Senhor não sente as suas decepções? Você acha que o Senhor não sente as suas tristezas? Você acha que o Senhor não sente? Você acha que não? Você acha que não? Ele sente tudo que você sente. Tudo que você sente. Ele não deixa você à parte. Não deixa você de lado. Assim como um pai que conhece a situação do seu filho e padece junto com o seu filho naquilo que ele está padecendo, assim o Pai Celestial também sabe todos os nossos desafios, sabe todas as nossas dores, sabe todas as nossas angústias, sabe de todas as nossas decepções, sabe de todas as nossas humilhações. Ele sabe de tudo e Ele quer guardar você na graça dEle, na misericórdia dEle. A Bíblia nos fala que ele se comoveu. Onde é que vocês puseram? Vem e vê. E foram lá. E ele estava diante da porta do sepulcro lá, né? Onde ele pede para alguém ajudá-lo para fazer. Ele vai fazer um milagre muito grande, muito grande, muito grande. Mas ele estava precisando de alguém para fazer a parte humana, de crer naquilo que ele estava falando. Marta, tira a pedra da frente. E ela não queria acreditar, não queria tirar. Então, às vezes, o obstáculo que nós colocamos, somos nós mesmos que temos que tirar.
aquilo que nós empurramos somos nós mesmos que devemos desobstruir. E a Bíblia nos fala que quando Marta tirou aquela pedra da frente, eu não vou me estender mais não. Quando Marta tirou aquela pedra da frente, presta atenção no que eu vou falar para você, irmão, se tem lógica uma coisa dessa. Luciana, Juliana, veja bem, irmão Marcão, Luciano, o morto naquela época amarrava-se as mãos, amarrava-se os pés, enfaixava, amarrava a cabeça, enfaixava o camarada. Enfaixava. O camarada está lá, como é que um cara desse jeito pode sair para fora, irmão? Mas Jesus é a ordem de Jesus. Ele disse, Lázaro, está escrito aí que ele falou em voz alta, ele gritou, Lázaro, vem para fora. Aleluia. Saia dessa tumba, ou que te colocaram, que você mesmo se colocou. Saia daí. Saia da escuridão, saia do leito do morte, vem para fora, Lázaro. Irmão, ninguém foi lá pegar o camarada para trazer, não. Como é que você acha que uma pessoa amarrada de pés e mãos, de cabeça amarrada, enfaixada, como é que ele vai se locomover? A Bíblia nos fala que o morto obedeceu a Jesus e ele veio aos pés do Senhor. Veio aos pés do Senhor. Penso eu que ele veio rastejando, né, na autoridade que Jesus havia falado. Aquela palavra de autoridade o trouxe até a presença. Vem para fora. O Senhor não está vendo dificuldade nenhuma dele estar amarrado. A palavra do Senhor não vê dificuldade. Senhor, eu quero andar sobre as águas. Se és tu, me manda andar sobre as águas. Quero andar sobre as águas, então venha. Não há dificuldade para o Senhor. Não há. A Bíblia nos fala, irmã Sônia, que o camarada saiu lá de dentro, amarrado, veio aos pés de Jesus. Veio aos pés de Jesus. Veio aos pés. Pode ver aí que o Senhor fala assim, ó. Desamarrai os pés e as mãos e a cabeça e solta esse camarada e deixa ele embora para casa. Amém? Glória a Deus. Deus é muito maior e muito mais poderoso de fazer por nós e para nós, muito além, muito além, muito além. Mas uma coisa eu digo, irmão, o maior milagre está na tua vida e o maior milagre não é o de Lázaro. O maior milagre foi Jesus Cristo ter salvo você. Foi ele, o maior milagre do que ter ressuscitado Lázaro era a salvação que ele gerou para mim e gerou para você através da morte dele. O maior milagre do Senhor está na tua vida, que é o teu perdão, o lavar com o sangue dele e trazer e dar salvação a você, porque isso é impossível ao homem. Mas para Deus tudo é possível, e o possível de Deus se fez em nós. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.